Pessoal, muito bem-vindo de volta aí a mais uma aula, né? Hoje nós vamos trabalhar aqui alguns números. Essa aula dos números aqui, por que a gente está colocando ela agora? Porque nós temos a aula de apresentação pessoal mais rotina. E lá você vai precisar falar o ano em que você nasceu e a sua idade. Então a gente vai colocar essa aula aqui intermediária. E essa aula dos números ela vai ser dividida em 3 partes. Então essa primeira parte aqui é específica para isso, para você saber falar a sua idade e saber falar do ano que você nasceu. Como é que a gente fala, né? Por exemplo, eu nasci em 1985, como é que fala isso? Fala o número inteiro, como é que funciona em inglês? A gente vai ver já já. Para você que está assistindo aí no YouTube, não esquece já de se inscrever se você ainda não é inscrito, deixar o like, comentar, compartilhar. E para você que está ouvindo no Spotify, também segue a gente. Dá lá, né, 5 estrelas aí pra gente. E como que está funcionando essas aulas, né? Nós gravamos a aula, colocamos no YouTube. Você assiste nossa aula no YouTube e você tem, né, o áudio no Spotify para você masterizar, dominar o assunto que nós estamos tratando. No caso hoje, você vai dominar os números como? Você vai assistir a aula, vai entender e você vai lá para o Spotify ficar ouvindo no seu dia a dia, dirigindo o carro, lavando a louça, não interessa o que você está fazendo. Você vai estar ouvindo o áudio e vai dominar o vocabulário e assim você vai chegar à fluência, tá ok? Então nós vamos aprender a falar, né, os números em inglês, entender os números em inglês quando você estiver assistindo um filme, alguma coisa. Nós vamos aprender hoje de 1 a 1000 e mais falar do ano em que você nasceu e a sua idade, enfim. Então vamos dar início aqui. Nós temos aqui na coluna azul, né, de 0 a 9. Na coluna verde aqui do centro nós temos do 10 ao 12 e aqui nós temos mais 7 números, né, do 13 ao 19. Como que a gente lê esses números? Começando lá, 0, 0. Quando você está falando um número de telefone, por exemplo, e você quer falar o 0, você não necessariamente tem que dizer 0. Por exemplo, meu número é 5 ou 6. 5 ou 6. Quando a gente está falando de número de telefone, alguma coisa assim, o número do seu documento, no lugar de falar 0, você pode usar a letra O do alfabeto OU. Então, como que fica? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E preste atenção aqui que eu falo 6, não é 6. É 6 e aqui 8, não é 8. Você pode falar 8, mas quando a gente está falando, né, normalmente no dia a dia a gente fala 8. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Coluna aqui com os números um pouco diferentes, né? 10, 11, 12. 10, 11, 12. Vindo para essa última coluna, esses números terminam com teen. Em inglês isso é a palavra, né, para adolescente, teenager. Então os americanos costumam dizer que esses são os números adolescentes. Então nós temos aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alguns números ficam a forma básica, a mesma que a gente tem lá. Qual que muda? 13 muda, porque o número é 3. Quando você adiciona na casa, né, do 10, ele vai ficar 13. 14 é o mesmo número lá, 4. Você só vai colocar 10, 14. O 15 muda, não é 15, é 15. 15. Então esse muda. Esse continua o mesmo. Nós temos aqui the number 6. Aqui nós temos 16. 17. O mesmo número. 7. 17. 8. A mesma coisa. 8. 18. 9. 19. Tá ok? Então aqui nós já aprendemos do 0 ao 19. Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá ok? Vamos agora
começar a adicionar mais números aí. Finalizamos aqui com 19. Então, depois do 19, depois desse número aqui, qual é o número que vem? 20. Então, nós temos aqui, na casa das dezenas, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Como que fica isso na forma falada mesmo? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Depois do 9, 100. 0, 0. 100. Juntando números, né, para falar, por exemplo, eu tenho 32, 44, 45, como que fica? 21. Nós pegamos o 20, ele vem da mesma forma para cá, 20, e o número, né, the number 1, do mesmo jeito. Estamos falando da escrita, né? 21. O 32, mesma coisa. 43, 40. Aí você adiciona o 3. Nós temos 57, 57, ok? 57, 65, 78, 78. Esse T fica mudo, né? 78, 89, 94. Então preste atenção na minha pronúncia e o número aqui faz referência. Deixa eu passar para o lado de cá. 21, 22, 23, se fosse seguir na casa do 20. 30, 31, 32, 33 e assim sucessivamente. 40. Nós temos aqui o 43. Se fosse para falar com esse número, ficaria 41, 42, 43, ok? 45, 47. Qualquer número que você quiser colocar na frente, você simplesmente vai colocar ele aqui. Nós vamos ver isso um pouco melhor agora aqui na próxima tela. Aqui nós tivemos o número, né, da casa das dezenas e aqui o número já inteiro, né? O número aqui, o número que nós estamos formando. Aqui nós temos o contrário, nós temos o número que nós estamos formando e o número que vai vir na frente. Por exemplo, nós temos o 20, 21, ou seja, 20 mais o 1. 32, o 30 mais o 2. 43, nós temos o 40 mais o 3. Tá ok? E assim você vai formando os números. 70, 70, 78. Você vai pegar o 70 e vai colocar o 8. Então, 78. Como é que fica essa leitura? 21, 32, 43, 57, 65, 78, 86 e 99. 99. 100. O que vem depois de 99? 100. Esse mesmo 100 aqui. Aqui nós estamos falando de dezenas, né? 89, 100. Ok? Aqui nós estamos falando de números, né, já todos completos. Então, vamos supor que aqui 98, 99, 100. Tá ok? Como que fala, né, de 100 to 1000, de 100 a 1000. Nós dissemos que nós íamos trabalhar do número 1 ao número 1000, correto? Então agora nós vamos chegar aqui no número 1000. Então, 100, o que vem depois de 100 em termos de centena? 200. E depois? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Viu como que é fácil? Nós temos em português, né? 100, 200, não é o mesmo número, 300, 400. O que vai encaixar aqui o número base, né? Por exemplo, nós temos o número 4 aqui. Para me colocar ele na casa de centena, fica 400. 500 já não dá. 600 já fica parecido.
700. Em inglês não, em inglês o número é o mesmo número base que a gente tem lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para falar de 100 vai ser 100. 100. Para nós é 100, né? 100. Então, como é que fica 200? 200. E assim sucessivamente. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Depois, na próxima aula, nós vamos ver como que eu coloco números aqui depois. Por exemplo, se eu quero falar 225, né? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ver na próxima aula. Mas como que ficaria esse número? 200, ok? 200, 25, 25, 225, tá ok? Então nós vimos aqui até 1000, vamos fazer essa leitura de novo? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, tá ok?